Fala, crente! Como vocês estão? Na paz de Deus? Estamos aqui mais uma noite, retornando com o podcast, na série Testemunhos. Você que não é inscrito, entra no nosso canal, Palavra Liberada, se inscreve, ativa a notificação, curta lá e vem conosco para essa entrevista. Essa noite nós estamos aqui com o nosso pastor Perivaldo. Convidamos ele para dar uma palavra de testemunho, como foi sua vida, como está sendo a sua caminhada. À vontade, pastor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe, Iago, pelo convite. Obrigado por estar tendo chamado. Para mim é uma honra poder estar aqui juntamente com vocês, né? Poder contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? Daquilo que Deus operou na minha vida e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Amém. Pastor, conta para nós um pouquinho como foi a sua trajetória do mundo até o dia que você resolveu aceitar Jesus. E engraçado, Iago, que eu nunca gostei de igreja evangélica, nunca gostei de crente, eu nunca gostei disso e eu sempre zombava, desde pequeno, sempre zombava, mas eu tinha pessoas da minha família, minoria, mas que seguiam, né, o lado evangélico. Eu zombava, mas eu tinha uma curiosidade, né? E assim, conforme eu fui crescendo, né, me tornando adulto, né, tive conhecimento com bebidas, né, conhecimento com drogas e bem distante de igreja. E o que eu me lembro é que as igrejas, quando tinha os cultos, eu passava correndo em frente às igrejas, jogava pedra e saía gritando glória a Deus, aleluia, e zombando dos crentes, zombando das pessoas, né, que professavam essa fé. E na minha mente não passava em momento algum, em modo algum, ir à igreja evangélica, frequentar a igreja evangélica, porque eu estava num momento onde eu estava perdido no álcool, perdido nas drogas, um momento bem complicado na minha vida, onde a minha mãe sofria muito com isso, pelo fato, né, de eu beber demais e usar drogas, estar envolvido com más companhias. Mas quando Deus tem um plano, né, quando Deus tem um projeto na nossa vida, Deus ele tem suas maneiras, tem seus meios de trabalhar. E eu lembro bem que eu fui para um baile da cidade. Aqui, naquele baile, eu conheci uma pessoa, né, na qual a gente acabou, né, se conhecendo, a gente acabou ficando, né, e aí a gente começou um relacionamento mais sério. E essa pessoa, ela estava afastada da igreja evangélica. Ela já foi cristã um dia, mas ela estava também distante da igreja evangélica devido a provas, situações, dificuldade que ela havia enfrentado. Ela se afastou. Mas assim, quando a gente começou a ter um contato, e ela sempre me falando, né, da igreja evangélica, dos louvores, né, e o que me chama a atenção é que a mãe dela, né, era muito firme na igreja, o padrasto dela era muito firme na igreja. E eu me lembro bem, mais ou menos há uns 16 anos atrás, Iago, mais ou menos isso, né? Já estamos velhinhos já. Já estamos com o cabelo branco. Há uns 16 anos atrás, tinha um programa chamado Domingo Legal. E naquele dia foi chamado um convidado, o convidado era o Lázaro. Não sei se você lembra do irmão Lázaro, morreu do Covid. Saudoso Lázaro. E aí eu lembro que eu trabalhava no supermercado e aí eu cheguei do trabalho com bastante latinha de cerveja, que eu bebia todos os dias. Era todos os dias, Iago, não era de vez em quando, todos os dias. E o dia que eu ficava muito tempo sem beber, eu tinha convulsões por causa da bebida. Eu tinha convulsões, minha boca entortava, meu corpo entortava. Eu ficava mesmo com um pedaço de pau, tudo torto. Eu era levado para o hospital para tomar glicose, voltava para casa e em vez de
né, colocar a cabeça no lugar, não. Chegava à noite... Tomava mais. E aí, eu lembro bem que naquele dia... de tanto ela, né, ela falar de igreja, ela falar, né, de louvor, e ela soltava alguns louvores, eu não gostava. Quando ela colocava o louvor, eu já queria pôr outra coisa. E naquele dia o Lázaro cantou aquele louvor do mestre, e aí eu falei, mas falam tanto desse Deus, falam tanto de igreja, né? Se Deus tem um projeto na minha vida, que Deus fale de alguma maneira comigo. Porque eu escutava eles conversando. A minha ex-sogra ia lá, né, o meu falecido ex-sogro ia lá. E eles falavam muito que Deus fala, que Deus faz, que Deus revela. E eu nunca acreditei. Eu olhava para o ser humano e nunca achei que Deus fosse capaz de usar um homem. Eu não achava que Deus fosse capaz de usar as pessoas na terra, sabe? E eu falei, Deus, eles falam tanto sobre usar, sobre isso. Se o Senhor tem algum plano na minha vida, então, né, que o Senhor fale de alguma forma comigo. E eu terminei de falar isso e de repente esse Lázaro entrou. E ele cantou aquele louvor. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? E de ter uma parte desse, contra o céu pequei, contra ti também. E aí naquele momento foi como se fosse uma mão, me desse um tapa no meu peito assim, de dentro assim, sabe, dentro de mim. Eu sentia assim como se alguma coisa apertasse meu coração. Eu nunca tinha sentido aquilo. E aí eu senti que de alguma forma Deus estava falando comigo. Eu senti que de alguma maneira Deus estava falando comigo. Não falei nada para ninguém. Não comentei nada pra ninguém, mas eu lembro que eu terminei de tomar minha cerveja, umas 8, fui tomar um banho. E aí naquele dia eu cheguei pra minha ex-esposa e falei pra ela assim, vamos pra igreja. Ela, o quê? Eu falei, vamos pra igreja. E ela falou, pra igreja? Já te convidei tantas vezes, você, né, nunca quis ir. Eu falei, não, mas eu quero ir para a igreja. E não só quis ir para a igreja, mas naquele dia eu quis colocar uma camisa, eu quis colocar uma roupa social, uma roupa diferente, né, para eu ir na igreja. E olha como que é, né? E eu lembro que no trajeto em direção à igreja, naquele dia ia ter um grande evento na igreja, né? Ia estar um pregador de fora. E eu me lembro bem que esse pregador já tinha vindo na igreja. E aí eu vi alguns vídeos, né, desse pregador. Eu fiquei zombando do jeito que ele pregava, da maneira que ele gritava, do beiço que ele fazia, sabe, do jeito que ele girava, do jeito que ele pulava. E eu fiquei zombando a semana inteira, escarnecendo a vida desse pregador, escarnecendo a igreja, sabe, e zombando dos irmãos, sabe. E na outra semana, o mesmo que zombou através daquele louvor, Deus, eu acredito, né? Sim. Deus me induziu para que eu fosse para a igreja. E eu me lembro que eu descendo para ir na igreja, eu havia tomado 8 latinhas de cerveja, então eu tava cheirando cerveja, né? O cheiro já tava, né? Sim, a gente já fica um pouco mais alegrinho, né? Sim. Né? Com 8 latinhas de cerveja. E eu lembro que eu descendo para a igreja, nesse dia, roupa social, arrumadinho, nunca tinha colocado uma roupa social. Todos os meus amigos sentados na rua, antes de chegar na igreja. Eu não sabia se eu voltava, ou ia, se escondia, ou se eu me escondia. Eu não sabia o que fazer. Uma vergonha que me deu, sabe? E daí, quando eu tava passando, os meus amigos, né? Ó, o pastorzinho passando. Ó, o pastorzinho passando. E eu, né, não sabia onde colocar, como diz a minha cara, né? Aí chegamos no culto, né? Mas eu tava muito incomodado naquele culto. Sabe quando você chega num lugar onde você se sente um peixinho fora d'água e você não se sente bem? E eu tava me sentindo um peixinho fora d'água. E louco pra ir embora. Uma vontade de ir embora. O relógio tinha virado um inimigo naquele dia. Sim, um desejo de ir embora, mas assim, eu falei, não, eu vim
né? Preciso ser educado, eu não vou embora no meio do culto, vou ficar até o final, mesmo contra a minha vontade. E aí eu lembro que o pregador estava pregando. E lembra que eu falei para você que uma semana antes ele tinha estado pregando e que eu zombei a semana inteira dele? Uhum. E ele pregava, toda hora que ele pregava olhando para mim. E aí na minha cabeça eu falei, alguém deve ter falado para ele que eu zombei dele a semana inteira. Ele pregava, olhava para mim, ele pregava, olhava para mim, e eu comecei a me incomodar. Sabe quando alguém fica te olhando? Eu comecei a olhar na minha roupa, olhar no meu sapato, ver se eu tava sujo, alguma coisa. Rasgado, alguma coisa? Sim. E aí, ele pregando, de repente, ele faz algo que eu acreditava que não fosse capaz. E o que eu não acreditava que Deus fosse capaz de usar homens na terra para falar com a gente. Ele pregando, Iago, de repente ele olha para mim, no meio da igreja lotada, não era uma igreja grande, mas tinha muita gente. Ele olha para mim e diz assim, moço, você de camisa azul, você de topete, bonito igual o meu, hoje, Deus marcou um encontro com você. Ele falou assim para mim, você não veio aqui porque você quis vir. Você veio aqui porque Deus te impulsionou para que você estivesse aqui. E para que você saiba que é Deus que fala contigo. Já falei com você hoje à tarde. Nossa. Quando ele falou isso, eu segurei o choro. Pensei, meu Deus, como que pode? Alguém falou para ele. Mas eu falei, mas como que alguém falou? Se eu não falei pra ninguém aquilo que eu havia vivido dentro da minha casa de tarde. Aí ele falou assim, e tem mais. Deus manda te dizer que hoje ele entra dentro de você. Nossa, forte. Te liberta e faz de você um ganhador de almas. Entregou isso e o culto continuou. E eu impactado com aquilo. Sabe quando parece que você fica anestesiado com alguma coisa? Sei. E eu não entendia nada. Eu não sabia o que estava acontecendo. A pergunta que era, como que pode, né? Como que foi isso? Como que ele sabe? E eu anestesiado aquilo. E assim, incomodado. Eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Primeira vez que eu tinha ido na igreja, sabe? Primeira vez que eu tinha ido para um culto dos malucos. E esse pregador era bem doido. Maluco, ele gritava, ele corria, sabe? Ele rodava, ele pulava. E eu acostumado, né, católico, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, acostumado que, né, ir nos cultos, nas missas, que é algo bem calmo, é algo tradicional. É algo tranquilo, né? Tranquilo, onde não tem barulho, onde não tem grito, onde não tem pulo. Aí de repente eu me deparo, né, num culto evangélico com um pregador pentecostal. E ele ministrou isso na minha vida e o culto continuou. Aí de repente ele, né, começou a chamar as pessoas para frente para orar e eu sentado lá atrás. Aí eu lembro que a minha ex-esposa falou assim para mim, vamos lá para oração. Eu falei, eu não vou. Sabe por quê, Iago? Porque eu morria de medo que eu caísse. Eu tinha medo que eu começasse a gritar dentro da igreja e que eu não entendia, mas eu via em vídeos, mas as pessoas gritando nas igrejas, que eram demônios que pegavam. Eu tinha muito medo que um demônio pegasse eu. Falei, eu não vou lá na frente. Eu não vou lá porque se eu for lá, vai que ele, né, ora por mim, eu caio e começo a gritar e começo a fazer feio aqui, né? Mas daí de tanto insistirem, né, eu fiquei constrangido e acabei indo. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro bem, tinha o pregador e o pastor da igreja. E o pastor da igreja, que foi meu pai na fé, pastor Gerson, ele é alto, ele tem uma mão enorme, tá? 2 da minha. Aí ele chegou do meu lado e colocou a mão aqui no meu ombro e eu, sem entender nada, olhando para a mão dele, falei, ué, o que tá acontecendo, né? Aí
o pregador que estava pregando veio até mim e falou assim: Deus vai fazer algo sobrenatural em você hoje. Viu? Sem entender? Nem sabia o que era sobrenatural, nem sabia o que era sobrenatural. Ele só falou assim pra mim: feche seus olhos. Ele tirou o blazer dele, colocou na minha frente assim. Quando ele colocou na minha frente, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, Iago, eu senti que parece que os órgãos aqui de dentro de mim foi arrancado. Eu senti como se uma mão, sabe? Como se fosse uma mão que tivesse entrado pela minha boca, pegado todos os meus órgãos aqui, ó, e arrancado, sabe? E aí eu senti um vazio aqui dentro, um vazio. E de repente esse vazio, né, e esse gelado, e esse vazio que estava gelado começa a ser aquecido. E parecia que eu tinha dentro da minha barriga, dentro de mim, uma fogueira acesa. Consegue entender isso? Como se fosse uma fogueira acesa. Tava dentro. Que queimava. E parece que quando eu abri a boca, parece que saía fogo da minha boca. Que forte. Só que o que me chama a atenção, deixa eu tomar uma coquinha aqui. O que me chama a atenção é que ele pediu para fechar o olho. Eu tentei abrir o olho porque eu me assustei. Eu nunca tinha vivido isso, Nunca tinha vivido. Que é algo sobrenatural, né? Como diz, né? A gente não consegue explicar o sobrenatural de Deus, né? E aí a gente vê hoje, né, o evangelho sendo escarnecido, né? Tantas pessoas zombando, tantas pessoas brincando, né? É que hoje, pastor, desculpa cortar, o evangélico tá zombando e tá matando os próprios crentes. A alegria do evangélico hoje é olhar um crente, ó, passa lá, ó, desviou. Já reparou? Sim. O evangelho tá esquecendo de esticar a mão e dizer, ó, vem aqui que eu te ajudo. E você falando do teu testemunho, que você passava ali, voltando um pouco na frente, zombava, tudo. Crente, que cara distante. Repare comigo para você ver, se não é todo crente que se converteu, ele fazia isso. Como aconteceu na própria Bíblia. O apóstolo Paulo, ele zombava dos crentes, perseguia os crentes. Só que mesmo assim, Jesus teve um encontro com ele, no caso no teu. Teve um encontro, marcou a vida dele. No teu caso, ele colocou fogo dentro de você e de Paulo ele cegou para ter um encontro com ele. Então, hoje nós estamos vivenciando algo nas igrejas que, em vez de trazer, está afastando. E nós esquecemos do nosso chamado. Sim. Foi o que nós pregamos muito no retiro da igreja. Primeiro amor. Nós estamos esquecendo de viver o nosso primeiro amor de novo. Esquecendo de onde Deus nos tirou. Onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou. Aonde nós estamos hoje, graças a Deus. E nós estamos esquecendo dessa etapa toda. Sim. Mas, como diz, é um passo de cada vez. Eu creio que Deus está honrando. Com certeza. E aí, voltando, eu lembro que eu tentei abrir o olho. E quando eu tentei abrir o olho, eu não conseguia abrir o olho. Eu fazia força e meu olho não abria. Eu não sei o nome. Quando aqueles caminhão tem aquelas luzes bem fortes, Cibier? Cibier. Como se fosse um Cibier de caminhão. Mas uma luz tão forte, Iago, que batia no meu olho, que eu não conseguia abrir. Eu não tinha força para abrir o olho. E aí, nesse processo, eu senti que 2 mãos pegaram nas minhas 2 panturrilhas, na parte de trás da minha perna, próximo aos meus tornozelos, um pouquinho para cima. Mas ela não pegou, sabe, só encostando, não. Pegou com força, mas com tanta força que chegava a doer os músculos da minha perna. E a luz que estava no meu olho era tão forte, mas tinha uma luz que brilhava na lateral das minhas pernas como se fosse um pano branco que balançasse, sabe? Como se fosse um pano branco que balançasse. Esse pano branco, a luz dele era mais forte do que a luz que estava no meu olho. E aquelas mãos, eram 2 mãos. Eu não vi, porque eu não conseguia abrir o olho, mas eu sentia como se fosse uma pegada de 2 mãos nas minhas pernas.
sabe? 2 mãos nas minhas pernas, os meus olhos não abriam, e como se tudo tivesse sido arrancado de dentro de mim. E Deus colocou fogo dentro de mim. E eu não entendi nada o que estava acontecendo naquele momento. Nada. E de olho fechado. E aquelas mãos que estavam sobre as minhas pernas, elas que me guiavam para onde eu deveria andar. As minhas mãos estavam levantadas para cima, dessa maneira, assim, dessa forma. Eu fiquei tanto tempo com a mão levantada, Iago, tanto tempo, que no outro dia eu não aguentava de dor embaixo do braço, porque eu fiquei muito tempo com a mão levantada, eu não conseguia abaixar os braços. E aonde Deus queria que eu fosse, aquelas mãos me direcionavam. Girava para a direita, girava para a esquerda, empurrava para frente. E aonde Deus me levava dentro daquela igreja, pessoas caíam endemoniadas. Eu não vi, mas depois os pastores vieram me contar. Pessoas caíam endemoniadas. Aonde eu passava, cheio da presença de Deus, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na hora. Nossa, que farto. Na hora. Aonde eu passava, com as mãos levantadas, pessoas recebiam cura, recebiam restauração, milagre, sabe? E aí, eu lembro bem que tinha um hino que eu também gostava de tanto, soltar dentro da minha casa, que era o hino Preciso de uma Bênção. E eu lembro, depois me contando que eu subi no altar, e o interessante é que tinha degrau no altar, e eu estava com o olho fechado, mas eu subi os degraus do altar. Os pastores que estavam no altar, todos caíram no poder de Deus, todos caíram, e o microfone parou na minha mão. E aí, esse poder que estava sobre mim foi diminuindo, e eu consegui abrir o olho. Quando eu abri o olho, eu estava falando em língua estranha, e eu comecei a louvar o louvor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. E aí, assim, nos cursos teológicos que eu já fiz, como converso com vários pregadores, eles falam que Deus, ele não usa, se o templo estiver sujo, se a pessoa estiver contaminada, imunda. Só que comigo foi diferente. Eu havia bebido 8 latinhas de cerveja. Fui para a igreja cheirando álcool. Não diz com o gosto ainda na boca. Com o gosto da cerveja na boca, um pouco embriagado. E naquele dia, Iago, Deus mudou a minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E hoje eu entendo. Eu senti como se todos os meus órgãos tivessem saído de dentro. Eu entendo que Deus, ele me transformou de dentro para fora. Forte. Eu entendo que Deus jogou tudo aquilo que não prestava, ou talvez Deus me curou. Deus te limpou, no caso, né? Deus me curou, talvez, sabe por quê? Porque eu tenho familiares que morreram de cirrose, de tanto que beberam. E talvez naquele dia Deus me limpou, Iago, como você falou. Deus me purificou, Deus jogou para fora tudo, e Deus disse assim: a partir de hoje você é um novo ser. Eu te faço, uma nova pessoa. Eu mudo você de dentro para fora. E eu entendi. Deus me cegou. E o que Deus estava querendo dizer? A partir de hoje você vai enxergar aquilo que eu quero que você enxergue. E as 2 mãos que grudaram na minha perna no outro dia, Iago, eu não sentia minhas panturrilhas. Eu não sentia de tanta dor nas panturrilhas. Mas eu entendi que é Deus pegando nas minhas pernas, dizendo assim: você vai andar aonde eu quero que você ande. Você vai pisar aonde eu quero que você pise. Você não vai mais se governar, porque é eu que vou governar a tua vida. E naquele dia, lembra que eu falei que eu não acreditava que Deus usava homens na terra? Sim. Que eu não acreditava que homens fossem capazes de revelar. Eu me deparo em cima daquele altar, Iago,
e isso me emociona, em cima daquele altar, com o microfone na mão, falando em língua estranha, com a boca amortecida. E lembra que eu falei pra você que eu não acreditava que Deus usava homens na terra? Sim. Naquele dia, eu me deparei com o microfone na mão, falando em língua estranha, assim, eu olhei para toda a igreja. Olhei para toda a igreja e disse assim, ó, as minhas palavras daquele dia foram: igreja, eu sempre achei paia, brega, esse negócio de gritar glória a Deus e de gritar aleluia. Eu sempre zombei das igrejas, eu sempre zombei dos crentes. E eu disse para Deus, antes de vir para esse culto, se o Senhor tem um projeto na minha vida, o Senhor fale comigo. E o Senhor não só falou comigo, Como te usou. como me usou. Forte. E naquele dia, Iago, ninguém fez apelo para mim. Você mesmo Ninguém fez apelo para mim. Não teve um pastor que chegou, pregou e disse assim: há alguém em nosso meio para entregar a sua vida para o Senhor? Eu com o microfone na mão, eu disse assim: hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Hoje, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida, como Senhor da minha história. Eu mesmo fiz a confissão. Não teve um pastor que fez apelo para mim. Depois, claro, teve o ato, né, dos pastores orar por mim. E lembra que eu falei que eu não acreditava que Deus usava homens na terra? Sim. E naquele dia, Deus me usou na minha primeira revelação. O pastor fazendo o apelo, teve 9 pessoas que vieram para aceitar Jesus naquele culto. O Espírito Santo de Deus, eu não entendia o que era, mas dentro de mim uma voz gritava e dizia assim: ó, tem 10 e a 10ª é a que está na penúltima cadeira. Eu falei bem assim: pastor, eu não entendo muito, mas dentro de mim tem uma voz que grita, e uma voz que fala que não são 9, são 10. Isso é revelação. E a 10ª é a que está na penúltima cadeira. Quando o pastor falou isso, a que estava na penúltima cadeira veio de joelho, gritando para o altar, entregar a vida para o Senhor. Aí eu saí daquele culto, Iago. E a grande dificuldade nossa é o pós-culto, né? O culto é bom, o pós que é o difícil, né? Sim, porque há uma vida aqui fora. Você tem que conciliar, né? Não sei você aquele dia, mas eu, quando eu aceitei Jesus, comecei a focar, o pós-culto nosso sempre era: o que vão pensar de mim agora? O que o mundo lá fora vai olhar? E isso, se você reparar, muitas pessoas têm esse olhar. Não, eu vou no culto, adoro, agradeço, mas tenho a vergonha de ir lá na frente, que nem você falou. E lá na frente eu aceito Jesus. Porque o pensamento das pessoas é: o que vão falar de mim? Que a vida lá fora é totalmente diferente de uma vida dentro da igreja. Você já está acostumado a seguir a vida lá fora. Sim. Aí você mudar, como diz, da água para o vinho, não tem explicação. Não. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Aproveitando antes de você entrar no pós-culto. Quando você estava em cima do altar, Sim. a presença já tinha baixado, você já estava voltando a si. Qual foi teu pensamento quando você viu o que aconteceu naquele momento na igreja? Olha, Iago, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Porque tinha muita gente caída no chão ainda. Tinha muita gente orando. Muitas pessoas, né, chorando, e eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E naquele momento, assim, a atitude que eu tive foi de entregar minha vida para o Senhor e chamar minha ex-esposa para que ela retornasse para o Senhor, porque ela estava desviada. Hoje, nós não estamos mais juntos, mas ela
ela foi uma ponte de Deus, que Deus usou para me levar, para que eu pudesse ter um contato, né, com o que é crente, igreja, evangelho, e através dela que eu pude ir para a igreja. Então ela foi uma ponte, por mais que hoje não estejamos mais juntos, mas ela foi um vínculo. Deus usou a vida dela para que hoje eu pudesse ser o que eu sou, né? Primeiro Deus, claro. Sim. E depois ela, porque Deus usa homens na terra. E hoje eu tenho certeza que Deus usa homens na terra. E como eu falei para você, o pós-culto é difícil. E uma das grandes preocupações minha era a minha família. Porque a minha família sempre foi católico. Sempre foram católicos. E eu estava muito preocupado, com medo que a minha família não aceitasse. Que a minha família, não aceitasse a decisão que eu tinha tomado. E eu lembro que depois do culto, a primeira coisa que eu fiz, chorando. Não sei se foi depois do culto, eu não tenho certeza ainda. Desculpa. Ou dentro do culto mesmo, eu liguei para minha mãe chorando. E falei, mãe, eu fiz algo. Ela, o que você fez? Porque sempre as notícias que ela tinha de mim era que eu não tinha parecido trabalhar, que eu tinha bebido todas, que eu tava, perdido. E aí eu falei, mãe, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu virei crente. A reação da minha mãe, ela falou assim, glória a Deus, que bênção. Eu fico feliz por essa decisão tua, porque todos os dias eu colocava a tua foto em cima da televisão e um copo de água em cima da televisão, pedindo para Deus preparar o melhor caminho para você. E independente se fosse na igreja católica ou na igreja evangélica, que fosse o caminho de Deus, e Deus preparou o caminho para você. Então isso me trouxe paz, me trouxe, tranquilidade. Mas os dois grandes desafios para mim foram os meus amigos e a própria igreja. Foram os dois grandes desafios. Eu lembro que eu estudava em Araucária. Eu fazia um curso de eletrotécnica no CTI. E eu ia na van. Nós fazíamos muita bagunça naquela van. Nós dava muita risada. E toda sexta-feira nós parava, vindo embora, nós parava num determinado lugar para comprar cerveja. E quem que era sempre que organizava a vaquinha? Eu. E eu lembro que durante aquela semana eu estava muito calado na van. Muito calado. E todo mundo perguntando o que tinha acontecido. Eu falei, não aconteceu nada. Mas eu estava tentando entender o que tinha acontecido comigo. Meu corpo todo dolorido, Meu corpo, anestesiado ainda. E eu procurando entender o que estava acontecendo comigo. Ou melhor, o que tinha acontecido comigo. E aí chegou a sexta-feira. Aí eles olharam pra mim, me chamavam de Peri lá, né? Ô Peri, tá chegando perto do lugar, você não se manifestou em fazer a vaquinha? Eu falei, então, eu não quero beber. Todo mundo assustado na van e falaram pra mim assim, você não quer beber? Eu era o que mais tomava, eu era o que mais bebia. Eu falei, não, eu não quero beber. Daí a primeira coisa que falaram, no mínimo foi pra igreja e vai virar pastor. Eu falei, não, realmente eu fui pra igreja, mas eu não vou virar pastor, não. Eu só fui pra igreja. Não queria dar o braço a torcer. E eles desceram e compraram a cerveja. E compraram a mais pra mim. E aí eu lembro que eles esfregavam a latinha na minha cara e diziam, bebe. Eu falei, não quero beber. Não quero. E quando eles abriram a cerveja, né? Quando abre, vem aquele cheiro da cerveja, o cheiro da cerveja e água. Me dava ânsia de vômito.
Você consegue entender? Uma pessoa que vivia disso. Uma semana atrás, a minha vida era beber. A minha vida era estar bêbado. Se eu tivesse que escolher entre comprar uma marmita para almoçar e comprar bebida, cerveja para me beber, eu ficava com fome e comprava comprava a bebida. Eu gastava todo o meu dinheiro em bebida, todo o meu dinheiro em drogas, noitada. Então a minha vida as drogas eram consequência do álcool. Puxava um, puxou outro. Porque através do álcool era uma porta que se abria para que eu usasse a cocaína. Então assim, uma semana antes, a minha vida era baile, bebida, drogas, era isso. E uma semana depois, eu tava com nojo do cheiro do álcool. E eu lembro que eles pararam em Contenda, na cidade de Contenda, que eu estudava em Araucária, eles pararam em Contenda. Eu tive que vir de Contenda até próximo ao pedágio. Enquanto eles não beberam tudo e não jogaram, guardaram ali numa sacola a cerveja, eu não consegui colocar a cabeça para dentro da van, porque o cheiro me dava ânsia. O cheiro me dava ânsia. E eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, porque era tudo novo para mim, tudo novo. Domingo tinha culto. Fui pro culto. O que aconteceu? Aquela presença inundou a minha vida. Inundou. E eu comecei a pular. Eu comecei a rodar. Eu comecei a falar uma língua que eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, lembra que eu falei para você que as minhas duas dificuldades foi os amigos e a igreja? Sim. Dentro da igreja tem a história do filho pródigo, E tem o irmão mais velho da história. Tinha muitos irmãos mais velhos dentro da igreja, que há muito tempo estavam dentro da igreja, mas não eram igreja, só estavam lá, estavam portar. E aí começaram a ver o que estava acontecendo. Claro, era tudo novo para mim, Eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Eu estava sendo orientado pelos meus pastores, começaram a dizer que o que estava acontecendo comigo era coisa de terreiro, era obra de macumbaria, que o que eu estava fazendo dentro da igreja era coisa de terreiro, não tinha nada de Deus ali. E para me preservar, Iago, os meus pastores, a minha família não me contava isso para me preservar, mas eles estavam sofrendo com isso, porque os maiores ataques que eu sofri foram das pessoas da igreja, Iago, sabe? E as coisas não mudou de 16 anos para agora. É isso que nós falamos, que o maior erro hoje da igreja é tá matando as pessoas. Porque que nem você falou, o teu pós-culto na igreja foi totalmente. Como você é nosso pastor, você também escuta várias coisas sobre nós. Sim. Sobre cada membro, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então o que você passou, teus pastores passaram aquela época, hoje quem passa é você. Sim. Por causa dos teus membros. Porque é aquilo que eu falei, é mais fácil apontar do que estender. Sim. E hoje, que nem você falou, os dias de hoje estão desse jeito. Você vê uma pessoa nova, a pessoa que está mais tempo na igreja, como que pode? Deus está usando, e eu tô aqui faz tempo e Deus não me usa. Mas aí vem o que você está fazendo para mudar essa rotina? Sim. Ou aquilo que você falou, ou você está indo só por ir, ou você está indo para chamar a atenção do Pai. Mas o nosso maior problema hoje, que nem você falou, é o pós. A pessoa aceita Jesus, ela tem que estar com a cabeça, como que eu vou lidar com a minha família, com os meus amigos, e como que eu vou ser recepcionado pela igreja. Então, a dificuldade maior está nisso. Porque o grande mal da igreja hoje em dia, não todos, mas na maior parte é assim: eu quero ver você bem na igreja, mas eu não quero que você seja
mais usado do que eu, ou melhor do que eu, ou tenha mais destaque do que eu. Isso é o grande mal da igreja hoje em dia. E eu lembro bem que, como eu falei, a minha família, os meus pastores me preservaram. Mas Deus é um Deus que mostra. Sim. Deus é um Deus que usa e que revela. Eu fui num culto no lar, né? E nesse culto no lar, eu vi uma irmã, não vou citar o nome, e eu vi como se tivesse uma mancha preta na barriga dela, sabe? Na bexiga, né? Na parte de baixo da barriga dela. E eu fiquei olhando aquilo, a primeira vez que eu tive uma visão. Primeira vez. E olha isso, em uma semana de crente, no dia, Deus me falou que tinha uma pessoa para entregar a vida para Jesus. Sim. Uma semana depois, fui tomado na igreja novamente, sabe? Não aguentava com o cheiro da cerveja. E no primeiro culto que eu fui no lar, eu vi uma mulher com uma mancha preta na barriga. E eu ficava olhando aquilo, fechava o olho, abria, passava a mão, sabe, incomodado com aquilo. Tava vendo ainda. Aí, uma voz dentro de mim falou assim, ó: ela tá tentando engravidar, mas ela não consegue. Hoje, uma voz dentro de mim gritava, dizia assim: hoje eu tô arrancando esse problema do útero dela, e ela que não gerava, ela vai gerar, e vai gerar uma menina. E fala pra ela colocar o nome da filha dela de Vitória. Deus deu tudo. Uma semana depois, eu olhei pra essa pessoa e disse assim: Deus manda te dizer. Quando eu falei Deus manda te dizer, eu olhei assim, pessoas dando risada. Mas eu não sabia, eu falei que estavam emocionados, eu achei que estavam emocionados. Tem pessoas que quando se emocionam dá risada. Sim. Mas depois eu fui entender que eles estavam zombando. Eu falei, Deus manda te dizer que esse problema que você tem no teu útero, que você não consegue engravidar, Deus está te curando hoje. E Deus vai te dar uma menina, e é para você pôr o nome da menina de Vitória. Entreguei. O culto acabou. Pense o reboliço depois. Porque aonde já se viu, acabou de aceitar Jesus, acabou de entregar a vida para Deus, vem entregar essas coisas da carne para nós, vem entregar essas revelação que não é de Deus, mas falaram um monte. E coitado dos ouvidos do meu pastor. Carlos também. E assim, o tempo foi passando. E eu fiquei triste, muito triste com isso. E aí, como eu disse, eu estudava, né? Só que assim, eu não tinha mais vontade de ir para o curso. Sabe, entendam, você que está me assistindo, eu não estou orientando ninguém a trancar a faculdade, a desistir de curso, a parar de estudar. Entendam. Mas comigo foi assim, eu não tinha mais vontade de estudar. Eu não queria mais fazer o curso. Sabe o que eu queria? Estar no culto. Primeiro amor. Eu queria estar no culto. A minha alegria, Iago, era estar no culto. Durante a semana, no final de semana. E as coisas comigo aconteceu tão rápido, que em 6 meses de crente, eu já desci as águas. Já fui batizado. Sabe? Deus começou a me usar no primeiro dia. Sabe? Na outra semana, em pouco tempo eu já estava pregando a palavra. Sabe? E aqueles que olharam para mim e falaram que era obra de macumbaria, que era coisa de terreiro de macumba. Eu lembro que eu estava no açougue, que eu trabalhava no açougue. Essa pessoa que recebeu a revelação estava na fila para ser atendida. Aí um outro rapaz foi atender e falou assim: não, eu quero falar com ele. Eu falei, ixi, lá vem, né? Aí ela vem assim: eu só vim aqui pedir perdão.
e agradecer a Deus por tua vida. Falei, por quê? Ela falou assim, porque a vitória está aqui. Nossa, que bênção. Deus é um Deus que nos justifica. Sim. Deus é um Deus que nos justifica. Se é Deus que está te usando, se é Deus que está falando com você, não precisa você se justificar diante dos homens. Deus vai te justificar. Deus vai. E como eu disse, em tão pouco tempo, eu já tinha descido as águas, já estava louvando. Eu lembro, eu sou da época do CD, que era o CD. Eu levava o CD enroladinho no papel, com a letra do hino, aguardando a minha oportunidade. Todo culto eu aguardando a oportunidade para eu louvar. Todo culto. E eu passei pelo processo, né? Não, você tem que ficar um processo, né? Para você se firmar e tal, isso, aquilo, mas que processo demorado, mas foi necessário. E eu lembro daí a primeira oportunidade que eu tive, eu fui louvar o louvor do Lázaro, a minha vida do mestre. E depois o segundo que eu cantei, aquele que porque me resgatou, porque me trouxe aqui. E desde então, Iago, para a glória do Senhor, eu nunca me desviei. Já tive momento de fraqueza, momento de prova, momento de dificuldade, já tive, assim como todos, mas eu nunca me desviei da presença do Senhor, nunca me afastei da presença do Senhor. Perdi coisas, perdi tanta coisa, perdi amigos, né? O meu casamento, no meio do percurso, acabou. Ela quis separar, ela quis viver a vida dela, entendeu? Mas nem por isso eu me desviei da presença do Senhor. Eu permaneci fiel e firme na presença do Senhor. E hoje faz 16 anos já do dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor, e aqui estamos nós. Então, eu costumo dizer que Deus, Ele não muda pessoas, Ele transforma. E quando Deus transforma o homem não volta às velhas práticas, o homem não volta às velhas origens, porque foi transformado por Deus, realmente. E eu fui transformado pelo Senhor. Nunca mais tive recaída com bebida, nunca mais tive recaída com drogas, nunca mais. E estamos aqui para a glória do Senhor. Então, assim, Deus é um Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Eu era uma coisa louca desse mundo. Quem olhava para mim dizia assim, vai morrer de cirrose, vai morrer nas drogas, a vida dele vai ser isso, caixão. E o que Deus fez? Deus tirou o copo de bebida, colocou uma Bíblia nas minhas mãos, para que hoje eu estivesse aqui, né, dando esse testemunho. E eu creio que da mesma forma que Deus fez comigo, que eu era um caso perdido, eu tenho certeza, Iago, tem jeito para famílias, tem jeito para dependentes, tem jeito para alcoólatras, porque se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com alguém da tua casa, alguém da tua família, entendeu? E o nome dele é glorificado. Amém, pastor. É interessante, porque que nem você falou, Deus transforma. Ele não quer saber quem que é a pessoa, se a pessoa tá numa biqueira, se a pessoa tá num bar. Vamos usar o caso aqui nosso, se a pessoa tá numa boate. Sim. Nós temos aqui do lado da nossa igreja, ou um terreiro que temos do lado também. Deus não quer saber quem que é. Quem tem chamado, Deus vai pegar. Sim. E uma palavra que me chama muita atenção, que até eu comentei com vocês já hoje, foi a pregação do Garré quarta-feira, que o chamado de Davi, muitos falavam, tá morto, não vai ter chance contra Golias. Mas enquanto muitos estavam falando que era o fim, ele só estava falando, eu estou indo no nome do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. E o engraçado é que ele foi no nome de Deus e a impossibilidade dele vencer era 0. Só que ele invocou o nome do Senhor. Sim. E quando nós invocamos o nome de Deus, Deus honra.
Com certeza. Deus transforma, Deus muda. E nessa noite é essa palavra que eu deixo para vocês. A transformação. Quando Deus transforma, não tem nada e nem ninguém que possa impedir. Pastor, Deus abençoe. Obrigado, tá? Obrigado pela disponibilidade. Amém. Se inscreva no nosso canal aí. Estamos voltando. Primeiro episódio, série Testemunhos. Semana que vem tem mais. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Posso fazer uma oração? Amém, pastor. Quero orar por tua vida. Da mesma forma que Deus me encontrou, da mesma forma que Deus me salvou, que Deus me resgatou, Deus vai resgatar você, resgatar tua casa e resgatar tua família. Eu quero declarar que aonde o copo de bebida tem tomado conta, vai predominar a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, que cada vida que vai ver esse vídeo, que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada um dos teus filhos, Pai. E que da mesma maneira que o Senhor transformou a minha vida, o Senhor transforme vidas, o Senhor transforme pessoas e que teu nome seja glorificado. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Deus abençoe. Se inscreve lá, curta e compartilha. Amém? Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you.